Fala, rapaziada, tô na área para falar sobre esse sorteio da Libertadores, tá? Onde já foi definido os grupos de cada time aqui brasileiro. E eu vou falar nesse vídeo quem se deu bem, quem se deu mal, né? Quem vai ter muita complicação aqui nessa fase de grupo. Vou também já falar o que é que eu acredito de quem vai se classificar, né? De quem é favorito, de quais confrontos eu acredito que tal time, por exemplo, o Flamengo aqui, vai ser superior, né? Quais jogos que o Flamengo vai ter dificuldade, assim como Botafogo, São Paulo e os outros times de cada grupo, tá? Lembrando que se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda a gente a crescer, que estamos produzindo conteúdo aqui para vocês todos os dias, tá? E vamos lá, vamos começar aqui. Na segunda-feira, né, aconteceu o sorteio da fase de grupo da Libertadores, sem o Corinthians, infelizmente, né? Eu queria que o Corinthians estivesse, porque eu acredito muito no seguinte, que os times brasileiros hoje, né, têm um nível muito acima dos demais times da América do Sul, muito acima mesmo, tá? A diferença técnica é gigantesca por conta do investimento que o futebol brasileiro hoje tem. Só voltando agora, só para você ter ideia, pô, quando teve aquele jogo do Corinthians contra o Universidade Central, né? Um jogador do Corinthians, que era o Memphis, o salário dele mensal pagava a folha anual inteira dos jogadores da Universidade Central. Então, assim, do CV, né? Cara, então você olha e você fala, pô, os dois times estão jogando a pré-Libertadores e olha a diferença, né, de investimento, velho. Onde um salário mensal de um jogador paga a folha anual inteira de todos os atletas do time. É uma diferença gigantesca, tá? E isso acontece, óbvio, numa proporção menor, mas isso acontece em muitos dos times aqui, né? Você pega o quanto o Flamengo gasta e investe, o quanto o Botafogo, Palmeiras, São Paulo paga para os seus jogadores, e você olha os outros times, cara, tirando ali River Plate, né, tirando um Boca Júnior, mas principalmente o River Plate, você olha a folha salarial, é muito discrepante dos demais times. E assim, uma coisa que eu sempre digo, velho, dinheiro ganha jogo, tá? Dinheiro ganha jogo, porque se você tem dinheiro, você contrata os melhores. Se você tem os melhores, a probabilidade de você vencer é muito maior. É por isso que está tendo um massacre, né, brasileiro na Libertadores nos últimos anos. As finais, quando chega a maioria das finais, é finais de time brasileiro, né? A gente teve Palmeiras e Santos, a gente teve Palmeiras e Flamengo, a gente teve Flamengo e Atlético Paranaense, tivemos agora Botafogo contra o Atlético Mineiro, ou seja, você pega as últimas finais de Libertadores, o que tem acontecido bastante é dois brasileiros na finais. Você vai olhar para a semifinal, tem 3 times brasileiros nas semifinais. Por quê? Por conta de tudo isso, tá? Então, obviamente, quando eu olho para aqui, para esses grupos da Libertadores, cara, é um fato que os times brasileiros vão levar melhor. É fato que os times brasileiros eu acredito que vai se classificar, né? Tem alguma exceção ou outra tem um grupo aqui que é o grupo do Internacional que, pô, tá muito complicado, mas eu acredito na superioridade. Vamos lá, vamos começar falando aqui do grupo A, que foi o grupo do Botafogo, o atual campeão, tá? Ficou Botafogo, Estudiantes, Universidade do Chile e Carabobo. Único aqui o time que eu vejo que joga bola, né, que tá em um nível também bem competitivo na Argentina, dá muito trabalho, é um dos melhores times da Argentina, é o Estudiantes. O Estudiantes tem jogado muito bem, né? Que inclusive o Estudiantes, o River Plate e o Racing são os times argentinos que eu acredito que vai dar muito trabalho. Tem outros, né? Tem o Talheres, tem o Vélez, mas esses 3 eu acredito que vai dar muito trabalho e que vão se classificar nos seus grupos, tá? Então, assim, o jogo do Botafogo contra o Estudiantes, eu vejo um jogo muito equilibrado. Óbvio que o Botafogo precisa se encontrar nesse início de ano, né? O Textor demorou muito para contratar o técnico, já contratou o técnico. Óbvio que perdeu peças importantíssimas e além do time titular, né, com o Luiz Henrique e Almada, que eram os melhores jogadores junto com o Savarino do time. Além disso, perdeu muitos jogadores de rotação, muitos jogadores do banco. Então é uma reformulação muito grande. Se eu não me engano, o Botafogo perdeu 15 atletas, já contratou 9. Então tem que ver, eu não sei ainda como o Paiva, né, que foi o novo treinador contratado, como é que ele vai jogar, como é que vai escalar o time, porque até então o Botafogo está muito mal na temporada, né, nesse início de temporada.
Perdeu Recopa, perdeu a Supercopa, nem foi classificado no Carioca, então muito abaixo o time do Botafogo nesse início. Mesmo assim, eu acredito que vai se dar bem, tá? Acredito que o Botafogo, nos jogos dentro de casa, vença, né? Tanto a Universidade do Chile quanto o Carabobo. O Estudiantes eu já vejo um jogo bem complicado para o Botafogo, mas em casa tem tudo para sair com a vitória. Na Argentina pode se complicar. E um jogo que o Botafogo também pode se complicar é contra a Universidade do Chile, lá no Chile, tá? Universidade do Chile em casa nessa temporada. A temporada deles começou agora. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, venceu os 2 jogos, mas fora de casa não venceu nenhum. Então, em casa, eu acredito que a Universidade do Chile pode dar trabalho. Pode dar trabalho. Mas aqui a tendência é que Botafogo e Estudiantes se classifiquem porque tem um time bem superior. No grupo B, que é o grupo do River Plate, né, nós temos aqui River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona. Muita gente está falando que somente o grupo F é o grupo difícil, né? Realmente é o grupo da morte. Mas esse é um grupo complicado, tá? O River Plate, obviamente, é favorito para se classificar, né? É um time que investiu muito nessa temporada, mas é um time que ainda não está jogando tão bem assim. É um time que deixa escapar várias vitórias. É um time que tem dificuldade em marcar gols, tá? Vem tendo muita dificuldade em marcar gols. É tanto que seus jogos têm vencido por 1-0, têm vencido por 0-0. Inclusive, eu tenho aproveitado alguns jogos de River Plate no ao vivo por conta disso, tá? E o Independente Del Valle lá é complicado e o Barcelona também. É muito difícil jogar no Equador contra o Del Valle e contra o Barcelona. São equipes que vêm dando muito trabalho nas últimas Libertadores e a gente viu esse Barcelona em casa contra o Corinthians, né? O amasso que o Corinthians levou. Muito por culpa do Corinthians? Sim, mas também tem mérito aqui o Barcelona. E o Universitário foi o time que foi campeão no Peru. Então, esse grupo aqui é um grupo que todo mundo aqui pode se complicar. River Plate é favorito para se classificar? É, né? Até porque em casa é uma força muito grande, os caras sabem jogar Libertadores. Mas esses 3 aqui, para mim, existe um equilíbrio grande. Óbvio que coloco o Del Valle acima do Universitário e Barcelona. Acredito que o River Plate e Del Valle devam passar, mas aqui a gente pode ter uma surpresa, tá? O Barcelona e o Universitário pode surpreender, principalmente o Barcelona pelo fator casa. Del Valle e Barcelona em casa vai dar muito trabalho pro River Plate, tá? E aí vem o grupo do Flamengo, né? Flamengo, LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Cara, aqui o Flamengo se deu muito bem, né? O Flamengo tem que agradecer o grupo que pegou. O único problema aqui, o pior adversário do Flamengo aqui no grupo C é a altitude. Não é o LDU, é a altitude, tá? O time do Flamengo que começou muito bem o ano com o trabalho de Felipe Luiz, que vem desde o ano passado para cá, mas agora começando a temporada, fazendo uma pré-temporada, se preparando com jogadores. O Flamengo é muito favorito nesse grupo. O Flamengo, além de tudo, né, do time que tem agora disponível, o Flamengo vai ter a volta, né, de alguns jogadores importantes, como o Pedro, né, como o Cebolinha, que estava machucado, vai estar voltando. O Michael já voltou agora na final. Então o Flamengo vai estar com o seu elenco completo disponível, provavelmente, já para a Libertadores. O Pedro já está treinando com bola. Só o Vinha, que provavelmente vai vir um pouco mais para frente, vai retornar um pouco mais para frente. O Barcelona, o Flamengo, cara, contra o LDU, a última vez que foi lá, venceu, se não me engano, foi 3-2 ou 4-2, na época com o Rogério Ceni, tá? Então, assim, eu vejo o Flamengo bem favorito, né, em todos os jogos aqui. Fora de casa contra a LDU, obviamente, o favoritismo cai, aí vai ser um jogo mais equilibrado por conta da altitude. Mas contra o Deportivo Táchira, contra o Central Córdoba, que está estreando na Libertadores, a tendência é que o Flamengo vença, até mesmo nos jogos fora de casa. Óbvio que aqui o problema do Flamengo também são as viagens, são longas, né? Mas o Flamengo tem que botar a mão pro céu e agradecer o grupo que pegou, que foi um grupo, entre aspas, tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Acredito até que o Flamengo esse ano, com o Felipe Luiz, deve focar em terminar em primeiro geral da Libertadores, né? E tem que focar nisso porque decide todos os jogos até a semifinal em casa. Isso é muito importante para o Flamengo decidir em casa, tá? Faz muita diferença mesmo. Então, acredito que o Felipe Luiz sabe disso e vai buscar isso aqui nesse grupo C do Flamengo. No grupo D, nós temos São Paulo, Libertad, Talheres e Alianza Lima. Eu vi muita gente também falando sobre esse grupo, falando, pô, é um grupo muito complicado, é um grupo muito difícil para o São Paulo, são adversários tradicionais. Concordo entre aspas, tá?
Realmente a gente vê um Libertad, é uma equipe tradicional na Libertadores. Talheres sempre está ali no grupo do São Paulo, né? Sempre está com o São Paulo. Costuma dar um pouco de trabalho. E tem o Alianza Lima, que é um time que eliminou o Boca, né? Eliminou o Boca e eliminou o Deportivo Deportes Iquique, né? E, cara, eu assisti esse jogo contra o Deportes Iquique. O time do Alianza Lima não é um time nada demais, tá? O Boca amassou eles na Bombonera. Amassou. Venceu por 1 gol, mas o Cavani perdeu uma chance, assim, absurda, absurda. Na cara do gol, ele perdeu essa chance. Então, assim, era pro Boca, cara, ter ganhado o jogo. Era pro Boca ter vencido esse jogo contra o Alianza Lima, tá? O Boca foi muito superior. E o São Paulo eu vejo superior do que o Boca hoje. Então, por mais a galera tá dizendo, um grupo complicado e tal, beleza, acredito que os jogos fora de casa, realmente o São Paulo vai ter um pouco mais de trabalho, até porque é uma equipe que tá tendo ainda dificuldades, ainda tá se encontrando ali na formação, né? O Zubeldia tá encontrando uma forma de encaixar o quarteto, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Mas, velho, a qualidade do São Paulo diante desses outros times é muito alta. Eu acredito numa classificação do São Paulo aqui e até em primeiro lugar, tá? Acredito no São Paulo muito superior do que esses 3 times. Óbvio que eu estou falando aqui baseado no que eu estou vendo, né, do São Paulo hoje. Pode ser que as coisas mudem daqui para frente, né? Mas eu vejo o São Paulo muito superior, se classificando de forma tranquila. E esses 3 em um equilíbrio muito grande, brigando por se classificar, tá? A Alianza Lima pode complicar para Talheres e para Libertad, assim como eles podem se complicarem aqui. O segundo colocado que vai se classificar nesse grupo, eu não sei. Mas o São Paulo eu vejo bem favorito, tá? No grupo E nós temos Racing, Colo-Colo, Fortaleza e Bucaramanga, né? Obviamente aqui para mim o mais favorito é o Racing, né? É um time que está jogando muito bem, está bem encaixado, jogou muito contra o Cruzeiro na final da Sul-Americana, foi campeão, na Recopa jogou muito contra a equipe do Botafogo, atropelou o Botafogo nos 2 jogos, atropelou, tá? Então eu vejo aqui como muito favorito, inclusive um dos times que na minha opinião vai dar trabalho nessa Libertadores é o Racing, tá? Que vai dar muito trabalho. E aí vai ter uma briga pela segunda colocação, na minha opinião, que é entre o Fortaleza e Colo-Colo. Fortaleza não começou bem a temporada, tá? Mas eu vejo um time muito forte em casa e eu vejo esse Colo-Colo tecnicamente bem inferior ao Fortaleza. Então aqui eu vejo o Fortaleza favorito para se classificar em segundo colocado, mas o Colo-Colo pode complicar, tá? O Bucaramanga acredito que vai ser o saco de pancada aqui, beleza? E aí nós temos o grupo F com Nacional, Internacional, Atlético Nacional e Bahia. Aqui são 4 equipes tradicionais. Óbvio que quando a gente olha de bola jogada, né, Internacional e Bahia, na minha opinião, tá acima desses dois. Qual é o ponto aqui para mim? O Internacional deve se classificar, tá? O Internacional tá jogando muito bem. Inclusive, para mim, na minha opinião, nesse início de temporada, Flamengo e Internacional são os 2 times que vêm apresentando o melhor futebol do Brasil, tá? Inclusive de organização defensiva, se defende muito bem. No ataque está conseguindo criar muitas oportunidades. Não é à toa que ambos, né, o Flamengo venceu o Carioca, o Internacional venceu o Gaúcho, com muita autoridade, jogando muita bola. Foram 2 títulos inquestionáveis, tá? Nenhum dos adversários chegou aos pés, nem o Grêmio lá no Gaúcho, nem o Juventude, nem no Carioca, Fluminense, Botafogo e Vasco chegou aos pés do Flamengo, tá? Então são as 2 equipes que têm jogado muita bola. Internacional para mim é um favorito para se classificar aqui em primeiro. E aí vai ter uma briga entre Nacional, Atlético Nacional e Bahia. O Bahia também vem jogando muito bem nesse início de temporada, provavelmente vai ser campeão baiano, né? E só que qual é o ponto aqui? O Bahia está voltando a estrear na Libertadores. Na pré-Libertadores, o Bahia controlou bastante os jogos, né? Saiu com empate lá na altitude contra o The Strongest, em casa foi e venceu, né? Contra o Boston River também controlou o jogo no Uruguai e em casa venceu por 1-0. Mas o Bahia teve dificuldade em marcar o primeiro gol, tá? Contra o Boston só ganhou por 1-0, também teve dificuldade em marcar, tá? Desculpa. Pressionou, dominou a partida. Só beber uma aguinha aqui. Bahia pressionou, dominou a partida, não deu muita chance para os adversários, mas eram adversários bem inferiores ao Atlético Nacional e Nacional, bem inferiores, tá? Só que o Bahia, apesar de controlar muito o jogo, teve dificuldade na hora de marcar. Então, aqui o Bahia vai ter dificuldade, né? A briga por essa segunda colocação realmente vai ser muito boa.
Nacional tem um time pior que o Bahia? Tem, mas é um time muito tradicional, sabe jogar Libertadores em casa, costuma dar trabalho, é uma equipe que dá muito trabalho quando joga em casa. O Atlético Nacional já foi uma das melhores equipes quando se falava de Libertadores nos últimos anos, mas deu uma queda, né? Eu confesso que eu não sei como está o momento do Atlético Nacional, até porque os campeonatos deles estão voltando agora, né? Eu não sei como é que vai estar esse Atlético Nacional, mas também é um time que está acostumado com essa competição. Então, o Bahia realmente, na minha opinião, pode se complicar aqui, tá? Pode se complicar, mas eu vejo os dois times brasileiros como favoritos. O Palmeiras vai ter o Bolívar, Sport Cristal e Cerro Porteño. O Palmeiras e o Flamengo são dois times que mais se deram bem, né, nesse sorteio. Apesar que o Palmeiras também vai ter um jogo na altitude, assim como o Flamengo, né, vai jogar no Equador, o Palmeiras vai jogar na Bolívia contra o Bolívar. Porém, é um grupo que é fácil, é tranquilo de se classificar, tá? Apesar da altitude. O maior problema do Palmeiras aqui deve ser a altitude. Então, provavelmente contra o Bolívar, né, na casa do Bolívar, a probabilidade do Palmeiras se complicar, perder o jogo é grande, né, obviamente, mas em casa tem tudo para ganhar todos os jogos, sem exceção. O Palmeiras tem totais condições e é favorito para vencer todos esses jogos. E eu acredito que vai ser o time que vai brigar com o Flamengo pela primeira classificação geral. Inclusive a própria Bet365, as casas de aposta, estão dando o Palmeiras e o Flamengo como favorito para vencer a Libertadores, né? Ambos pagando odds 5 para vencer a Libertadores, beleza? Vale a pena até colocar uma laminha, tá? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, na minha opinião, são dois realmente favoritos. Então o Palmeiras pode se complicar aqui no jogo contra o Bolívar fora de casa, nos outros jogos eu acredito numa vitória tranquila em casa do Palmeiras, tá? Cerro Porteño é muito fraco, inclusive lá também deve vencer fora de casa. Sport Cristal, o Palmeiras também deve vencer fora de casa. O único jogo que eu vejo o Palmeiras se complicando é contra o Bolívar. É porque também o Palmeiras, em alguns jogos, tem tido uma dificuldade para marcar gol assim absurdo, né? No Paulista, a gente pode ver isso. É um time que se defende bem, mas ofensivamente tem tido muita dificuldade em poder marcar gols, tá? Então, vamos estar de olho nesse Palmeiras aqui, mas eu coloco Palmeiras, Internacional e Flamengo como favoritos da Libertadores. O River também, mas esses três, para mim, eles estão acima dos outros, tá? Em termos de coletivamente falando, individualmente falando, tá jogando muito bem. Os treinadores, a relação dos treinadores com o que eles querem ver do time em campo tá acontecendo. Então, para mim, esses três times estão acima dos outros, tá? Mas o River Plate também corre ali por trás. E no grupo H, Peñarol, Olímpia, Vélez e Bulu-Bulu, né? San Antônio e Bulu-Bulu. E aqui, galera, eu sinceramente eu não sei o que pode acontecer nesse grupo. O Peñarol perdeu muitos atletas, né? Mas para mim continua sendo favorito Peñarol e Olímpia pelo fator casa, né? Mas o Vélez também é um time que pode complicar, tá? Então essa é a análise aqui da Libertadores. Vamos trabalhar bastante, vamos apostar bastante. Lembra de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e vamos para cima. Fica ligado que aqui eu vou trazer muitas apostas nos jogos da Libertadores quando estiver rolando, tá? Fica ligado aqui.